Amados, estamos aqui diante de um dos textos que nos traz a realidade sobre os seres humanos. E o pecado, principalmente, é destacado aqui, porque hoje falaremos sobre esses planos dos seres humanos, que é o título da minha mensagem. Mas do que se trata esses planos? Nós veremos aí pela famosa Torre de Babel, né, que inclusive novelas foram feitas em cima deste tema, mas certamente não expressando o que realmente o texto quer nos trazer, tá? Então, amados, vamos falar aqui um pouco sobre uma cidade, uma torre e uma família. Este capítulo, então, nos dá conta dos habitantes da terra antes da confusão de línguas. Então, o início do capítulo 11, ele não está contradizendo o capítulo 10. Lembrando que ele está explicando como que foi a dispersão de toda aquela genealogia que foi pregada aos irmãos, centralizadas nos 3 filhos de Noé: Cã, Jafé e Sem, né? E esses 3 filhos tiveram ali a sua prole, a qual foram expandindo-se e habitaram toda a terra. Porém, antes disso, é o texto onde que estamos. O que aconteceu antes dessa proliferação e desse expandir de todas as tribos, todos os povos e nações? Então, nós vemos inicialmente que existia só uma fala, uma linguagem, o lugar era o mesmo onde eles moravam, e eles falam de seus projetos, de construir uma cidade e uma torre, para torná-los um nome, né, para que eles possam ter fama, um nome conhecido, e não serem espalhados pela terra. Então nós temos, amados, no verso 3, a posição que o Senhor tomou deste caso, e de modo que ele adotou para acabar com os desígnios e planos destes homens. Que, na verdade, irmãos, virá do verso 5 e diante, né? E não será eu que pregarei esse verso. Se não me engano, lá pela distribuição vai ser o Felipe e depois o Gessé, encerrando o capítulo 11, nos próximos domingos. Então, amados, Deus irá frustrar estes planos. Mas hoje a intenção aqui é entendermos o que motivou esses planos desta nação, deste povo reunido de uma só língua, de uma só fala. E por que Moisés relata isso? Porque devemos lembrar também que todo este relato de Gênesis foi escrito por Moisés no período de peregrinação no deserto, naqueles 40 anos. E ele pretende então instruir o povo de Israel acerca da Gênese. Lembrando que um povo que foi aprisionado, escravo no Egito, perdeu de certa forma muito da sua cultura e das suas raízes. E Moisés, ele vem então escrevendo na inspiração do Santo Espírito, formulando este relato de Gênesis para instruir aquele povo, prepará-los para uma nova terra, a terra onde eles habitariam, chamado Canaã. E ele fala então sobre a Gênese, ele fala sobre o catálogo das nações, e ele fala, tá vendo aqueles povos que lá habitam? Esses povos terão que ser conquistados, porque Deus já nos prometeu isto. E ele passa então a escrever. No capítulo 11, ele está preparando o terreno aqui para chegarmos em Abraão. Então vemos que o catálogo das nações, Gênesis 10, a qual acabamos semana passada, prepara especificamente o cenário para o chamado de Abraão, que acontecerá em Gênesis 12, o próximo capítulo. E neste capítulo veremos um episódio que cronologicamente aconteceu antes de Gênesis 10. Mas tudo aqui tem uma motivação, tá? E afinal, amados, Noé e Abraão são ali pessoas que receberam pactos para com Deus. Tanto o pacto noético, que já vimos, e depois veremos o pacto com Abraão, que é justamente sobre uma semente espiritual, uma prole santa, né, que se culminaria principalmente em Cristo.
Então, amados, vem algumas perguntas perante esse texto. De onde vieram essas línguas? Né? A resposta está em Gênesis 11. O capítulo em que Moisés traz a narrativa do que aconteceu naquela cidade. Esse episódio em Babel provavelmente aconteceu durante o tempo de Peleg. Vamos lembrar? Verso 25 do capítulo 10. A Éber, que é o pai de quem? Que povo que surgiu de Éber? Os hebreus. Nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois, ou porque, em seus dias foi dividida a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Peleg, então, aqui marca os acontecimentos do que veremos aqui no capítulo 11. E isso já foi introduzido no capítulo 10. E agora Moisés irá narrar propriamente como aconteceu. Então a Torre de Babel, amados, para nós, deve ser encarado de que forma? A Torre de Babel para nós é um emblema de arrogância humana e ao mesmo tempo de juízo divino. Nimrod, se os irmãos não estiverem se esquecido, foi quem edificou um império e fundou cidades. E aqui onde estamos é justamente um dos locais onde Nimrod foi um dos seus percussores. Se os irmãos voltarem um pouco aí no capítulo 10, de novo, verso 8 a 12, vamos relembrar? E Cuxi gerou Nimrod, ou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, estão lembrados desse diante do Senhor? Pelo que é dito, ou seja, tem um provérbio em cima de Nimrod. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10. E no começo do seu reino estavam Babel, olha lá, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. O mesmo palco, o mesmo local onde estamos agora no capítulo 11. Então Nimrod, ele é o representante de tudo isso, juntamente, não sozinho, mas juntamente com todo um povo que estava unido aqui com uma só língua. Então pensar em Babel é pensar em Nimrod, é pensar naqueles que constroem cidades, e nós vimos lá, Caim foi um desses, que o seu próprio filho edificou uma cidade, e Caim foi alguém exilado, banido por Deus, amaldiçoado por Deus, um errante, porque matou Abel, seu irmão. Caim, ele criou a sua própria religião, porque a verdadeira religião ele não ofereceu a Deus. E dentro da sua própria religião ele criou seus próprios meios de sustento, preservação, suficiência. E isso remete ao Éden, quando os nossos pais, Adão e Eva, eles comeram do fruto em busca do quê? Serem como Deus. Buscaram então autossuficiência. Eles buscaram essa independência, este conhecimento próprio, e não dependente da fonte de todo conhecimento, que é Deus. O pecado é marcado pela arrogância, irmãos. O pecado é marcado pela busca de poder. O pecado é marcado pela busca de fama. E Babel representa isso para nós. Nimrod foi quem construiu esses impérios. E essa geração ímpia quis tornar o seu nome célebre e inverter o propósito de Deus de repovoar a terra. Porque quando você pensa nos propósitos colocados no verso 4, principalmente, eles são contraditórios ao que Deus disse lá no capítulo 9, verso 1. Deus foi claro quando eles saíram da arca. Deus disse no capítulo 9, e Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: sede frutíferos, e multiplicai-vos e enchei a terra. O desejo de Deus, então, era que esses filhos de Noé povoassem a terra e enchessem ela, e não estivessem concentrados em um único ponto, buscando autossuficiência, poder, apartado das ordens divinas. Então, amados, Deus deu uma diretriz, porém Nimrod, essa geração ímpia, buscou seus próprios desejos. Ou seja, o dilúvio em si resolveu o problema do pecado?
Não. O que aconteceu desde o Éden se multiplicou, se expandiu. Deus acaba com toda uma geração e ele inicia tudo a partir de um homem piedoso e a sua família. Porém, o pecado é demonstrado como uma raiz nos corações dos homens. E não esteja pensando que você está livre de não fazer parte deste povo que busca a autossuficiência. Porque se o pecado ainda tem alguma espécie de remanescência em você ou em mim, certamente nós temos indícios de Babel em nós. Nós temos indícios dessas motivações em nós. Então, quando eu falar para os irmãos, verifique se Babel não está em você, é para você ver se as mesmas motivações que esses homens tiveram, você não tem. Seus planos, dentre esses motivos, excluem Deus e estão em oposição a Ele. Babel, então, é um sistema anticristo, podemos dizer. Babel é um sistema que é contrário a Deus, porque exclui Deus. Você não precisa ter uma atitude hostil, uma atitude positiva de atacar a Deus. A sua própria atitude de excluir Deus já é uma atitude hostil a Ele. Excluir Deus, que é a fonte de toda a vida. Como, repito, em Colossenses diz que tudo subsiste em Cristo. Então você excluir essa existência a partir dele é uma atitude ante Ele, ou anticristo. E isso é de tamanho alarde para nós. É preocupante para nós isso. Porque nós nos chamamos cristãos. Um povo remido, um povo salvo, que vive em gratidão e subserviência a Cristo. Fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue. Então, tanto a torre, quanto as cidades, que eram chamadas de Babel, o portal dos deuses, que significa na língua original, esse projeto odioso foi uma declaração de guerra a Deus. Uma expressa rebelião contra o Altíssimo. Eles se unem não para cumprir o projeto divino que estava lá no capítulo 9, verso 1, mas para substituir o plano de Deus pelos seus próprios. Além disso, eles querem banir Deus e se colocarem no centro da história. Já viu aqueles pregadores? Do centro do evangelho é você. E tem uma problemática gigantesca nesta frase, que o centro do evangelho é você. Se o centro do evangelho é você, todas as outras coisas devem ser subservientes a você. Ou seja, a sua religião, tudo tem que ser voltado para você. Não, você não é o centro do evangelho, você não é o centro do mundo. Nós não somos. O centro de tudo é Cristo. Deus fez tudo através dele e por ele. Cristo é o centro do evangelho. E nós devemos ter esta mentalidade de cosmovisão, de mundo, de religião. Porque quando olhamos em Babel, ela é a antitese, ela é o contrário de tudo isso. Eles excluem, eles criam uma guerra contra Deus, eles têm uma rebelião aberta contra o Altíssimo. Eles se unem para se levantar contra Deus, para excluir a Deus e criarem seus próprios projetos. Além disso, querem banir Deus e se colocarem no centro da história. E não apenas se opõem a Deus, mas querem ser como Deus. E até mesmo ocupar o lugar do Todo-Poderoso. A grande história da humanidade, o grande plano redentivo, é justamente quando nós somos salvos em Cristo, é sermos destronados. Um dos efeitos do Evangelho, irmãos, é destronar você e colocar Cristo sobre este trono. Porque até então, quando você não conhecia Cristo, e muitas das vezes, se você quer tomar as rédeas da sua própria vida, é justamente você querer ser o próprio Deus, ser como Deus. Para entender melhor, vamos entrar no texto e vamos analisar esses 4 versos que tanto tem a nos falar. Verso 1, utilizando João Ferreira de Almeida agora, a ARA, tá? Revista atualizada. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só
idioma. Tá? Essa é a primeira parte aqui do texto, primeiro verso. Moisés, então, que é o autor dessa narrativa, ele nos informa que toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Moisés está se referindo a um tempo em que Noé e seus filhos saíram da arca e começaram a se espalhar, a se multiplicar neste mundo novo. Capítulo 9. Todos eles falavam a mesma língua. E que era falada também por Adão. Porque o idioma da descendência de Adão, que Noé faz parte, é o mesmo, né? Ou seja, o mundo, na sua gênese, na sua origem, tinha uma só fala, uma só língua, um só entendimento, porque tudo brotou de um único centro, de um único povo, de uma única raiz. Então, o dialeto de Adão era o dialeto predominante de Noé, seus filhos, inclusive após o dilúvio. Então é justamente isso que Moisés e a palavra de Deus nos informa. No começo de todas as coisas só existia uma língua. Só existia uma gramática. Como as coisas seriam fáceis, né? Hoje diz aí que o inglês é a língua universal, né? Onde você se comunica com todos os países. E agora o mandarim parece estar crescendo bastante, né? Mas olhando para a gênese do mundo, não se sabe ao certo que língua é essa, não me pergunte. Deuteronômio 29, 29. Né? Perguntemos a Deus, são coisas ocultas. Mas sabemos que era um único idioma, uma única comunicação que existia. Tá? Essa era a língua falada antes do dilúvio e continua a ser falada depois do dilúvio. Embora não saibamos que língua é essa. Então, amados, eles usam as mesmas palavras. Moisés está querendo dizer, eles usam a mesma gramática, o mesmo vocabulário. Pois sabemos que dentro da mesma língua existem também variações, sotaques, ênfase. No próprio Brasil, o português aqui do brasileiro mesmo. Né? Se você for no Nordeste, você nem consegue se comunicar às vezes. Né? Que é um dialeto, eles têm algumas gírias, né? Os sotaques deles. No Sul, a mesma coisa. Né? Ô piá! E piá? O que é piá? Né? Piá é o moleque, né? O menino. Né? Guri, né? Você vai no Mato Grosso do Sul, ô guri. Que guri? O que é guri? Né? Então tem as diferenças. Não é o caso aqui. Porque Moisés ele fala uma só língua, um só idioma. Então ele dá complemento com duas palavras. Dialeto, vocabulário está incluso. Existe uma uniformidade aqui nessa conversa. E interessante que, se você comparar Gênesis 10 já fala do povo distribuído, correto? E é falado sobre línguas também, aqui em Gênesis 10. Porém, em Gênesis 11, a palavra ela é diferente. E lembrando que Gênesis 11 antecede a Gênesis 10. A palavra utilizada aqui em 11, capítulo 11, para a língua, é sefet, no hebraico. Que significa lábio, idioma, fala. E se nós formos no capítulo 10, a palavra utilizada, por exemplo, capítulo 10, verso 5. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua. Não é a mesma palavra utilizada no capítulo 11. A palavra utilizada aqui é lashon, no hebraico. Então, amados, os dois termos não podem ser simplesmente usados como sinônimos. Sefet é a língua falada, e no hebraico bíblico é apenas utilizado no singular. A comparação entre as duas palavras mostra lashon, capítulo 10, é uma língua e sua relação com outra. Lashon significa distinção de fala. Então nós vemos justamente pela gramática, que é a exegese, do capítulo 10 para o capítulo 11, que tem diferença no que Moisés está querendo falar. Então, certamente, o capítulo 10 aqui, quando você se deparar com línguas, ele já está falando dialetos diferentes. Um povo disperso, um povo espalhado. Capítulo 11, uma língua, centralidade, mesmo vocábulo.
mesma gramática, mesmo idioma, sotaque, o que seja. Então, amados, existem essas diferenças. E é um termo, né, esse termo aqui utilizado no capítulo 11 de unificação de línguas, nenhuma das profecias de Sofonias é utilizado o mesmo termo. E é interessante isso para nós. Sofonias 3, verso 8 e 9, põe para mim, por gentileza. Deixa eu vir para esse lado aqui que está bem claro. Sofonias 3, 8 e 9. Por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações. Terá um dia que Cristo reunirá seu povo? Segundo as Escrituras. Terá um só povo? Terá uma só língua? Ou você acha que você vai lá, vai ter o português, vai ter o inglês, né? E veja, levantar, em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Aí se pergunta se Deus tem um atributo da ira, né? Sofonias diz: então purificarei os lábios dos povos, tá? Esses lábios aí é justamente o mesmo termo utilizado ali, o sefete. E quando ele diz purificar os lábios, que teremos uma centralidade e unificação de línguas, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Isso aqui já explica para nós sobre se a promessa, pode acender, a promessa que nós temos no Antigo Testamento, e inclusive ainda aguardamos sobre a unificação de todos os povos, isso tem uma explicação para nós do que significa aquilo que aconteceu em Pentecoste. Em Pentecoste, o que aconteceu? Tinha uma pessoa só falando, que era quem? Pedro. Pedro estava pregando. E ele pregando, já com este poder do Espírito Santo purificador, tá? As pessoas que estavam reunidas, que eram de só um país? Vários países, vários dialetos, lashon, várias línguas. E eles passam então a compreender a mensagem que Pedro estava falando. Então, amados, quando nós vemos dons de línguas no Novo Testamento, nós pensamos em algo semelhante ao capítulo 11 de Babel aqui, que estamos. Um povo entendendo e se comunicando no mesmo dialeto. Não é a língua dos anjos, porque aí seria um novo dialeto. Mas é um dialeto comunicável, compreensível. Se eu ficar falando aqui, chupa bala house, não sei o que, balabalá, balabalá, eu tenho que ter um intérprete, não é isso que Paulo diz? Eu tenho que ter alguém que traduza isso para vocês. Por quê? Porque o que eu estou falando é um dialeto diferente. E é compreensível. Se tem um intérprete, é porque pode ser traduzido. Então, línguas é idiomático. Desde o Gênesis. Desde Gênesis. É idiomático, tá? Para que esse negócio aí de ficar e ninguém entende nada. Isso não existe. Isso é invenção da mente humana. Se é para pregar o Evangelho, se eu pregar o Evangelho sem que os irmãos entendam, eu não preguei. Estar cheio do Espírito Santo não é este sinônimo. Estar cheio do Espírito Santo é você testemunhar a quem? A Cristo. Não foi isso que Cristo falou? Aguardem em Jerusalém. Atos capítulo 1. Aguardem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Para que sejam minhas testemunhas. Opa, então o poder do Espírito Santo está para testemunhar. Quem? Cristo. E aonde que eu testemunho Cristo falando?
isso não testemunha Cristo em nada. Porque depois que você falar todos os você pergunta, você entendeu alguma coisa? O camarada vai falar o que para você? Não entendi nada. Você pregou então? Você testemunhou a Cristo? Então isso não existe. O dialeto, os idiomas é que estão em vista tanto aqui no texto onde estamos vendo, quanto no Novo Testamento. Tá? Então, essas coisas que você vê na internet, vê nessas igrejas por aí, isso é invenção da mente humana. Isso é ocasionado por um sentimentalismo, uma emoção desenfreada, e o homem, na sua mente, ele consegue criar tantas coisas, irmãos. Tantas coisas, inclusive um idioma que não existe. Né? E ainda coloca na conta dos anjos. Acho que o anjo fica lá no céu vendo. Não, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Isso aí, eu não falo isso aí, não. Isso aí é por sua conta, né? É igual Satanás. Satanás que fez isso aí. Não, Satanás, eu não. Isso aí é o seu coração. Eu só faço aquilo, né, que Deus permite e que você mesmo me dá de arma. Então as pessoas precisam organizar um pouco os pensamentos naquilo que a palavra informa. Tá? E não criar novas coisas. Então entenderam, irmãos? O Lashon está no capítulo 10, que significa o quê? O povo já espalhado, dialetos diferentes. Agora, Sefete, que é encontrado aqui no capítulo 11, está falando sobre uma mesma língua, a unificação. Tá? Por isso que o capítulo 11 precede ao capítulo 10. Então, existe aqui, inclusive, amados, uma tradição judaica, que vem do Talmud, criada sobre essa questão aqui. Afirma-se no Talmud que, originalmente, as pessoas de todos os povos teriam dominado 70 línguas diferentes. Porque foi justamente o que saiu de Sem, Cã e Jafé. Quantas nações saíram dos três? 70 nações. Logo, 70 dialetos diferentes. O Talmud, a tradição judaica, né? O Talmud é um livro, né, que reúne toda a tradição judaica. Você pode comprar o Talmud na internet, se você quiser. E lá, os judeus dirão isso, que originalmente as pessoas de todos os povos teriam dominado 70 línguas diferentes. Quando Deus destruiu a cidade e a torre, eles perderam esse conhecimento comum, que antes era uma só língua, e essa teoria combina com um grande valor que os estudiosos judeus dão aos números. Por exemplo, os 70 povos e línguas correspondem aos 70 anciãos que Moisés separa no Sinai. Quando Cristo manda os discípulos, ele manda os 70 discípulos. E principalmente quando se reúnem para traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, isso é o quê? A reunião dos 70, né? Então, os judeus tinham essa questão dos números bíblicos e eles levavam isso porque acreditavam que tinham alguma representatividade, que eu não descarto em tudo. Porque certamente nós vemos, né, 40 dias e 40 noites, né, que Moisés ficou no Monte Sinai, 40 anos do povo de Israel. Então, não é mistificando essa questão, mas alguma representatividade deve ter, né, nas Escrituras. E o Talmud, né, como dito, a tradição judaica levava isso em consideração. Então, nós vemos Babel tendo uma relação com Pentecoste. E, incrivelmente, mais uma vez, Deus, hoje eu vou pregar justamente sobre Pentecoste à noite. Né? Então, eu estou fazendo um planejamento, né, que eu não esteja certo disso. Né? Eu não escolhi Atos porque eu queria casar. Eu nem tenho essa capacidade, irmão. Eu nem tenho essa capacidade, né? De pegar lá, destrinchar, e hoje falando de Babel, e à noite eu vou falar de Pentecoste. E as duas coisas têm conexão entre si. Tá? Justamente porque Pentecoste houve ali, por um momento, uma unificação das línguas. Existia um pastor, o pastor que me batizou, o pastor Altivo, ele dizia que se existia um dom em Pentecoste, foi o dom de ouvir. Não foi o dom de falar. Porque eles entenderam em suas próprias línguas. Tá? Então as pessoas transformam aquilo e começam a falar que é a evidência do Espírito Santo falar labachúrias, né? Infelizmente. Mas louvado seja Deus que hoje nós vamos poder ter um panorama de Babel agora e à noite Pentecoste. Tá? Então, mesmo que você não esteja aqui, acompanhe
depois a mensagem. Certamente o texto nos remete às línguas diferentes, como foi dito, os idiomas, né? E onde a marca característica de um povo escolhido é ser o que é habitado pelo Espírito Santo, pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Esta união dos povos, em seguida a dispersão, é caracterizada pelo quê? Pela rebeldia e oposição a Deus. Então, se eu penso em Babel, eu penso em rebeldia e dispersão, separação. Quando eu penso em Pentecoste, eu penso em unificação. Eu penso em estarmos juntos. Eu penso em igreja. Eu penso na reunião dos santos, que são batizados pelo mesmo Espírito, pela mesma fé que eles possuem, na mesma palavra e pelo mesmo Deus. Agora, Babel, vários deuses, cada um com a sua língua. Babel, cada um se rebelando contra Deus. Dispersão. E assim nós podemos começar a ter um entendimento, ainda mais com a promessa de Sofonias. Então, amados, isto aqui marca o plano redentivo também para nós. Verso 2. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Deslocando-se os homens para o oriente, diz o texto. Ou seja, os habitantes de toda a terra, essa família unificada de mesma língua, que só andavam juntos. Pense que após a arca, os filhos de Noé, toda a prole, eles foram se multiplicando. Deus os abençoou com a fertilidade, como vimos no capítulo 9, verso 1. Mas eles andavam em blocos, tá? Eles andavam juntos. E andar junto, você pode pensar, por exemplo, não junto na mesma casa, mas tudo próximos, né? E conforme iam crescendo, eles não se desapartavam um dos outros. Então, toda a terra, os habitantes dela, que se compreende não apenas os filhos de Cã e ele próprio, mas também Nimrod está em sua companhia, os outros filhos de Noé, Jafé, Sem, estão todos andando juntos. Ou pelo menos muito próximos uns dos outros. Provavelmente o local de onde a arca repousou, ela tenha se tornado inviável para eles partirem, se deslocarem para outro lugar. Conforme eles foram crescendo, e tudo indica que a arca repousou na região dos Montes Ararat, né, como foi pregado, aquela região então não começou a não suportar. E em vez deles se multiplicarem, cada um, vamos para lá, não, eles só vamos sair daqui todo mundo e vamos para outro lugar, onde possamos ter recursos, né, porque a terra vai se tornando cada vez mais escassa, conforme o aumento das famílias, né? Aí você já lembra aí de filmes aí, né, que a população está crescendo muito, vai acabar a comida, né, tem que matar alguns. Existem uns doidos que pensam isso aí mesmo, mas tem até certa lógica, né? Quanto mais pessoas, mais boca, né? Quanto mais boca, menos comida, né? E essas bocas não trabalham às vezes, né? E nem querem trabalhar. E aí, mas querem consumir. Então quebra-se o país. E isso está acontecendo no nosso país, viu? Depois os irmãos estudem um pouco aí sobre aposentadoria. As pessoas não querem ter filhos, querem ter políticas de aborto, querem ter políticas de cada vez mais a mulher não depender do homem, a família destruída. Só que ao mesmo tempo existe uma demanda dos aposentados. Você vai aposentar um dia. Só que, em contrapartida, não tem gente nascendo e não tem gente trabalhando para poder contribuir para essa aposentadoria. Ou seja, chegar um tempo que o país quebra com essas políticas, tá? Não tem sustentabilidade. Aí o velhinho não vai receber mais aposentadoria, vai morrer de fome e não tem mais como trabalhar. Aí é caos. Caos total, tá? Aqui eles estão mudando de lugar justamente, como os teólogos vão dizer, porque já não está mais comportando e suportando em recursos e ambiente a proliferação dessas pessoas. Mas já parte daqui, nós já vemos aqui a rebeldia. Porque era simples. Era eles se multiplicarem. Pegue sua família, Jafé, e vá para o seu canto. Você, Sem, pegue sua família e vá para o seu canto. Né? Deixar pai e mãe,
deveria ser cumprido aqui. Mas não, eles ficam todos juntos, não obedecendo aquilo que Deus instituiu. E compreendi então os 3 filhos, né? Essa migração é o que ocorre aqui. E eles tinham permanecido juntos, em vez de separarem e se espalharem, como Deus tinha dito. E talvez porque os laços de sangue e uma mesma língua os mantivessem juntos, por segurança, amizade, familiaridade, motivos de casamento, né? Se casavam lá entre eles, com certeza, nessa época. E nessa migração, em que saíram do norte, descendo para o lado esquerdo, indo para o oriente, para a região mais ocidente, eles chegam a uma planície muito bonita chamada região de Sinar, que é o que diz o complemento do verso 2. Acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Aonde é Sinar, irmãos? A região de Sinar é um local que fica regado entre os rios Tigres e Eufrates. É o que nós conhecemos como Mesopotâmia. Ou seja, pensa numa região que é regada por rios limpos, nascentes. Logo você pode imaginar o quê? Uma região próspera, né? Com muita vegetação, com muitos animais. Era uma região fértil. E diz aqui que é um vale, né? O vale na terra de Sinar. Ou seja, tudo plano, um vale, né? Algo que era nítido você ver assim, né? O norte daquilo. Devia ser bonito, essa região da Mesopotâmia. Coincidentemente, é da onde veio o Éden. O Éden também foi construído ali, edificado por Deus nesta região. Se os irmãos estiverem lembrados lá nos primeiros capítulos, é onde saem esses braços, esses rios. É onde geograficamente existe a região do Éden. Então o Éden é uma região localizável? Sim. Existem dados bíblicos, históricos, de que o Éden é real, e de que ele foi guardado, e de que o homem não tem mais acesso. Então não me pergunte onde está hoje. Amigo, irmão, não tem mais acesso. Deus privou o homem de ter acesso ao Éden. Olhe para Cristo, se arrependa, que você encontrará o Éden. Então, amados, é o local aí que chamamos por Mesopotâmia, tá? E é ali que eles resolveram se estabelecer e habitar. Com isso, continuam contrariando a ordem de Deus para que se espalhassem. Assim eles pararam na Mesopotâmia, e aquele vale belíssimo, regado pelo rio Tigres e Eufrates, se torna o berço da idolatria, se torna o berço das religiões pagãs, se torna o berço das principais nações que oprimiram e subjugaram Israel, o povo escolhido, porque daqui veio os assírios, veio a Babilônia, todos esses fundados e erigidos por Nimrod, na época de Peleg, como nós vimos. Um local que é o princípio para a autossuficiência. Propício, para a autossuficiência. Assim foi o local adequado para um assentamento. Eu quero que vocês percebam. Onde eles poderiam ter espaço suficiente para que eles tivessem seu próprio sustento, para que eles tivessem as suas moradias com a sua segurança, e providenciaram a sua continuidade. Vocês percebem que aqui não é um simples local de escolha. Existem grandes motivações por detrás de escolher este local. Vocês estão lembrados de Ló e Abraão? Ló escolheu as planícies verdejantes, que foi situada posteriormente Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra também é uma cidade caracterizada por autossuficiência, pela sua própria religião, por um local de sodomia, né? Que virou até uma palavra, sodomia, que é essa libertinagem sexual, essa depravação, perversão. Eles eram seres autocentrados. Ou seja, eles estão escolhendo um local aqui que é propício para a autossuficiência. E eu pergunto para vocês, aonde que até agora, no verso 2, é citado esse povo querendo buscar alguma orientação de Deus? Não tem.
vamos buscar um local propício para nós. Eles estão procurando meios próprios para se manterem. Eles não estão nem aí para o que Deus acha sobre habitarem em determinado local ou fazerem algo específico. Você vê que a conduta de Noé é totalmente diferente. Ele buscava sinais de Deus. Ele buscava respostas em Deus. Ele não saiu da arca, mesmo quando tudo já estava lindo lá fora. Os pássaros cantando, todos os sinais que ele pediu favoráveis, ele permanece aguardando. Esses homens, esse povo agora aqui, eles buscam a sua própria dependência. Eles constroem suas próprias cidades com uma torre, depois será chamada de Babilônia, e que a Babilônia foi construída em uma grande planície. Chama a nossa atenção mediante o palco que aqui é fornecido, buscando autossuficiência, o local fértil. Mas aí, amados, ao mesmo tempo, olha como o ser humano é pervertido. Romanos 1 vem na minha mente. Viram Deus, viram seus atributos, mas fizeram o que com a glória dele? Perverteram, colocaram para as coisas criadas. Ou seja, o que Romanos 1 nos diz? Que buscaram um meio em si mesmos. Aqui, amados, não é diferente. Porque se aquela planície ali é próspera, é fértil, quem está trazendo essa provisão? Eles esqueceram do que Deus diz para Noé, no capítulo 9, verso 22. Perdão, 8, 22. Capítulo 8, 22. Enquanto a terra permanecer, olha lá, tempo de semeadura e de colheita, frio e calor, verão e inverno, o dia e noite não cessarão. Se existe ali alguma prosperidade naquele local, é com base em quem que está ocorrendo? E eles esqueceram. Esse povo já esqueceu de que há anos antes tudo estava debaixo d'água. Não tinha vida. Não tinha planície fértil. Tinha uma arca com alguns elementos dentro. Agora a terra estava inabitada, inóspita. Ela não possuía vida. Estava debaixo d'água. E agora, impressionantemente, essas pessoas veem a planície, acham que ali é fértil, e realmente era, mas buscam no meio a própria autossuficiência. E aí eu lanço a pergunta para os irmãos. Você não é assim? Você não busca meios próprios? Você não busca resultados em si mesmo? Você não tenta se auto-santificar às vezes? Você não tem confiança mais no que você vê no saldo da sua conta? No Deus que pode te dar saúde e abrir portas de emprego e te sustentar para a glória dele? Será que você não é como esse povo de Babel? Será que nós não somos? Será que nós não nos esquecemos que tudo subsiste nele? Será que dentro de você não seria um participante fiel de Babel? Isso mostra para nós o que se trata a antropologia. Do que se trata analisar e conhecer o ser humano. A busca do ser humano se resume em poder, que pode ser traduzido em busca pelo dinheiro, porque o dinheiro traz esse poder. Logo, ele ama tudo aquilo que o dinheiro proporciona, porque no dinheiro, neste poder, ele tem um meio em si mesmo de se autopreservar. A ponto de se colocar os deveres religiosos em contrapartida com este dinheiro e poder, a pessoa coloca o quem primeiro? Isto. Ah, se eu for muito para a igreja, vai me faltar dinheiro. O que isso significa?
que isso significa? Aonde que a nossa consciência, as nossas motivações, coração está? Aonde que realmente temos buscado prazer para nós? Da onde que vêm as suas frustrações? Pense nisso. Se você é um ser comprado pelo sangue de Cristo, governado por Ele, diante de todas as promessas que Deus nos dá de cuidar de nós, como o salmista diz, nunca vi um filho de um justo mendigar o pão. Se você realmente é um crente guardado por Deus, por que você vive de tal forma? Por que essas coisas tomam mais espaço, mais valor na minha vida do que realmente o próprio Deus, que é aquele que faz o sol nascer, a chuva vir, a planície ser próspera, eu ter o meu trabalho, eu ter a minha casa, eu ter o que comer, mas voltado para Ele, não para mim mesmo. Eu não posso transformar esses meios como aquilo que me sustenta. Se eu tenho acesso àquilo, é porque Ele prometeu que teria. É porque Ele prometeu que eu seria sustentado. É porque Ele tem guardado a minha vida e principalmente me salvou enviando o seu Filho. Deus proveu tudo para a raça humana. Deus proveu sustento, Deus proveu terra, Deus proveu semeadura, Deus proveu o seu próprio Filho para a salvação. Deus, Ele viu tudo. Tudo, porque tudo nasce nele. Aí o homem faz o quê? Enxerga todas essas coisas, à luz de Romanos capítulo 1, mas traz a glória para as coisas criadas. Ama o dinheiro, ama a sua casa, ama a sua família. Quem que é mais importante, sua família ou Deus? Você teria família se Deus não abençoasse seu ventre? Você teria família se Deus não te unisse com essa mulher? Você teria filhos se não fosse Deus? Teria prole se Deus não proferisse aqui sejam férteis? Teria prole? O que vem em primeiro lugar então? Deus tem supremacia, Cristo tem supremacia. Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. E é isso que Babel não tinha. Cristo não era antes de tudo para eles, mas sim a sua própria preservação, o próprio poder, a própria arrogância e a própria busca. Você é assim? Pergunto de novo. Você é assim? Primeiro eu, depois os outros. Já viu essa frase? Lá no quartel diz que chore a sua mãe do que a minha. As pessoas não são assim? Eu vi uma dinâmica numa empresa essa semana. Cada funcionário recebeu um balão numa sala, assim como nós estamos aqui. Recebeu um balão numa mão e na outra mão um palito de dente. Aí ele falou, quem ficar aqui, ele deu um tempo, não sei se 1 minuto, quem permanecer com o seu balão cheio, intacto, dentro deste 1 minuto vai receber R$1.000. Só falou isso. Sabe o que as pessoas fizeram quando ele deu o play lá no tempo? Começou a furar um balão da outra. Aí no final só teve um com um balão. Aí ele foi lá, você ficou? Vem cá, R$1.000. Aí ao mesmo tempo ele mostrou lá, eu tinha dinheiro aqui para dar R$1.000 para todo mundo. Em momento nenhum eu falei que você precisava furar o balão do outro. Este é o instinto do ser humano. É isso que as pessoas querem trazer para dentro da igreja, que não existe. Porque Cristo nos deu o exemplo de servirmos uns aos outros. De considerar o meu irmão superior a mim mesmo. De ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus. E Cristo não furou o balão de ninguém, meu irmão. Ele cumpriu a vontade do Pai. Em benefício de quem? Dos teus eleitos. E nós? Agimos em consonância a isso? Ou você busca a sua autossuficiência? Eu vou ajudar fulano? Não, primeiro a minha casa. Primeiro eu.
Primeiro as minhas contas. Primeiro a minha vida. Talvez você esteja com Babel dentro do seu coração. E você não percebe. Verso 3. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Primeira coisa, disseram uns aos outros. Detalhe, utilizando a linguagem, o idioma, para os próprios planos dos homens. A comunicação aqui é além de um simples idioma, mas é uma comunicação de afrontar a Deus. A comunicação dos salvos é totalmente diferente. É uma comunicação vertical. É uma comunicação com Deus. A comunicação desses homens que buscam afrontar a Deus e a autossuficiência é só entre eles. Fazem planos entre si. Não é assim que os ímpios vivem? Fazem planos, negócios. Dentro de uma empresa, por exemplo, eles fazem planos para derrubar alguém para que eles possam ser promovidos. Eles falam entre si. E Deus, aonde que Deus está nessa conversa? Nesse dialeto? Qual que é o dialeto do crente? Oração. Orai sem cessar. Ou seja, orar constantemente. A nossa vida tem que ser uma vida em oração. Porque é Deus que dirige os nossos passos. Um crente sabe disso. Um crente não busca autossuficiência. Um crente busca suficiência em Deus. Um crente busca motivação em Deus. E é assim que ele caminha. Por isso que ele caminha orando, porque as tentações vêm. E assim, conforme somos tentados, nós continuamos orando. Amados, note que essa foi uma decisão que eles tomaram. Não consultaram a Deus. Em momento algum, Moisés diz que eles consultaram a Deus. Eles disseram uns aos outros. Um povo totalmente, não, nós temos capacidade. Olha fulano, olha como ele é forte. Olha ele ali. Não, nós somos dependentes. Autodependentes. Nós não temos necessidade de nada. Nós podemos criar nossos próprios recursos. Simplesmente disseram uns aos outros: venham, vamos fazer isso. É a velha mania da humanidade de tomar suas decisões, seguir seus rumos, definir seus destinos sem levar a Deus em consideração. Se isso acontece na igreja, quiça a sua vida. Às vezes na igreja, alguns membros tomam decisões por si próprios, não consultam ninguém, agem por si só, porque acham que aquilo é o melhor. Eu não quero nem perguntar como é que está a sua vida. Se você pergunta para Deus o que você deve fazer. Se na própria igreja você não leva em consideração nada e faz o que você quiser, não pede aconselhamento, não conversa, não expõe, não necessita, age por si só. Você é essa pessoa, irmão? Você age por si só? Porque essa é a característica de Babel. Agora amplia-se na igreja, como eu exemplifiquei aqui, acontece. Imagine na sua vida particular. Imagine nas decisões que você toma para a sua família. Eles tomam as suas decisões, seguem seus próprios rumos, definem seus destinos. Até onde eles pensam que estão decidindo, né? Sem levar Deus em consideração. Sabe o que acontece mediante isso? Deus frustra os seus planos. Deus frustra os seus planos. E talvez aqui esteja a resposta do por que você tem andado frustrado. Por que você vive desanimado? Porque você deve se perguntar se é Deus realmente que senta no trono da sua vida. Se você tem buscado contentamento nele e suficiência nele. E não em si mesmo. Porque parece que quanto mais você vive, mais frustrado você fica. Por quê? Porque Babel está no seu coração. Porque Babel reina na sua vida. E quando eu digo Babel, eu estou falando você mesmo. Um homem sem Deus. Planos
sem Deus. E isso nós caímos, irmãos. Nós caímos constantemente. Se Ele é a fonte de água viva, se Ele é o pão da vida, como se deveria viver um crente que anda cheio do Espírito Santo? Como Paulo na prisão, cheio estou. Cheio estou. Não tenho falta de nada. E o cara lá preso. E se você fizer uma pesquisa, como que eram as cadeias naquela época em Roma, dá para pesquisar. Se reclamam da Papuda, lá em Brasília, não tem nem noção do que é uma prisão em Roma. Que era baixo, cheio de umidade, água, tinha goteira. Tá? Não tinha vaso não. Tá? As fezes ficavam por ali, depois você pesquisa. O cheiro. Você com uma semana numa prisão daquela, você já estava surtado. Seu psicológico já estava perdido. E Paulo lá, recebe lá de Epafrodito, como vemos em Filipenses 4, aquelas doações dos irmãos. Talvez uma muda de roupa, talvez um pão. E ele fala, cheio estou. Irmão. Sabe por quê? Porque Babel não imperava no coração de Paulo. E você, se estivesse naquela condição? Você tem que verificar isso, meu irmão. Porque muitos estão no cristianismo, falando que estão na igreja, falando que são seguidores de Cristo, mas ao mesmo tempo seguem a si mesmos. Vocês viram a devocional de ontem? O coração dúbio? É o hipócrita. É o hipócrita. Ou seu coração pertence a ele, ou não pertence, meu irmão. E eles dizem, vamos, façamos tijolos. Queimemo-los bem. Observe os dois passos da decisão. Primeiro, eles aprenderam a fazer tijolos. Aquela região da Mesopotâmia não tem pedras. Em Canaã, havia muitas pedras que eram usadas para fazer cidades, casas, fortalezas, muralhas. Mas aqui na Mesopotâmia, pelo que indica o texto, não tinha essas pedras. O que tinha lá? É uma região regada, muito rio. O que eles encontravam para a sua própria engenharia? Argila e barro. E esse betume, tá? Que é uma espécie de petróleo que vazava ali das próprias regiões. Tá? Era uma região fértil. E dando um passo à frente nas áreas de tecnologia e engenharia da construção, eles usam isso, esse conhecimento, essa sabedoria. Vocês estão lembrados na edificação do tabernáculo no deserto? Quem foi que capacitou os homens lá para tecer aquelas cortinas, as vestes sacerdotais, os ourives? Quem foi que capacitou os ourives com seu espírito? Que diz o texto ali. Quem? Foi Deus. Por isso que Tiago vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva, inclusive essas capacitações que o homem tem, vem de um só. Tudo subsiste nele. Agora os homens utilizam dessa capacidade que eles têm para fazer o quê? Para afrontar a Deus. Você já pensou que tudo que você sabe fazer como um profissional não provém de você? Ah, como assim? Eu estudei. Mas quem te deu saúde? Quem te deu intelecto para poder aprender na faculdade? Quem que capacitou aquele professor? Quem foi? Para você pegar tudo isso e falar, é meu. Vamos agora fazer cidades. Vamos construir tijolos. Queimá-los. Amados, o homem foi dotado, e Deus, olha só, é Deus quem capacita o homem. E o homem utiliza daquilo que Deus dá, desde os recursos e meios, até mesmo as suas próprias habilidades, utilizam contra Deus. Contra Deus. É a famosa frase, Deus dá corda para ele se enforcar. Que você não seja essa pessoa, meu amado. Que você glorifique a Deus em todas as coisas, bebendo água, tomando banho, em tudo, comendo. Em tudo você busque a glória de Deus, dizendo, eu não sou nada, sou totalmente dependente do Senhor. Esse é o caráter do crente, um caráter necessitado, um caráter de que ele tem a dependência de existência, de todas as capacidades firmadas em Deus, e não em outras coisas.
Mas o homem perverte os atributos, a glória de Deus e coloca nas coisas criadas. É incrível. E aí nós somos frustrados. Aí você tem todos os dotes, você acha que tem toda a capacidade, mas sua vida parece um nada. Por quê? Porque você não busca a glória de Deus. Já parou para pensar que, não desmerecendo nenhuma profissão, todas têm a sua importância, mas a própria sociedade imprimiu isso, de que um faxineiro é menos importante do que um empresário. De que o coletor aí de lixo ele é menos importante. Já pensou se fizer greve durante um mês, numa cidade de quase 500 mil habitantes como Mogi das Cruzes, se os coletores de lixo não passarem na rua coletando, o que vira essa cidade? Eu acho que o coletor de lixo é mais importante do que o empresário. Aonde que eu quero chegar? Que o coletor de lixo, ele pode fazer aquilo para a glória de Deus. E ele pode ser muito mais feliz e contente e motivado do que um empresário. Então, não é a questão do que eu faço, mas sim como eu faço. Se o meu trabalho, as minhas coisas são um meio em si mesmo, eu vou ser frustrado. Porque Deus não imprimiu glória nas coisas. A glória está em Deus e Ele não divide sua glória com ninguém. Então nós devemos buscar na fonte correta. Não é o que fazer, é como fazer. É como a oferta. Cristo estava lá de frente para o tesouro e estava vendo como as pessoas ofertavam. Não quanto, mas como. E qual foi a oferta que ele validou? A de menos valor, de uma pobre viúva. Babel é os ricos, em abundância, que dá só do que sobra. Quando dá, uma religião própria, meios próprios, e Deus? Não precisamos de Deus. Essa é Babel. Aí eu pergunto, as novelas retratam isso? Não retratam isso. Os tijolos lhe serviram de pedras e betume de argamassa. Olha a engenharia, a capacitação que esses homens tiveram para construir cidades, fazer tijolo. Olha, uma das profissões mais antigas é a de pedreiro. Ou um termo, né, melhor, o de alvenaria, né? Aqueles que trabalham com alvenaria. No Vale do Largo de Sinar, uma planície com paredes baixas, os povos decidem realizar algo que ultrapassaria tudo o que já tinha sido feito até então. Querem construir uma cidade com uma enorme torre, como veremos no próximo verso. E assim empreenderam os preparativos necessários. Deixam de lado os materiais de construção convencionais, a pedra, a argamassa, ligados a determinados locais de extração. Passam a queimar tijolos. Usam betume. Não sei se você já foi numa fábrica de tijolo, é justamente assim. Principalmente esse tijolo baiano. Eles fazem aquela massa lá, aquele barro, né, vermelho, colocam nas formas e forno. O tijolo também, o outro não vai para um forno, mas fica lá secando lá, no tempo. Né? Olha só. Desde aquela época o homem tendo essa engenharia, que não deixa de ser uma engenharia, para a construção. Mas tudo com quais motivações? Porque o que eu quero que o irmão entenda, o pecado está em eles terem essa engenharia? O pecado está em eles fazerem tijolos e usar betume no lugar de argamassa? É esse o pecado? Não. As motivações. É a sua motivação do que você faz. É a motivação de como você gasta seu dinheiro. O que você busca, o que você move. E principalmente, onde que Deus está nesses seus planos, nessas suas motivações. O problema é que as nossas motivações têm Deus apartado de tudo. O homem sem Deus. Habilidade, sabedoria utilizados para si mesmos. Isso é perversão. Esses homens, em suas capacidades de construções, engenharias de fabricação, se unem para planos sem consulta a Deus. Vocês estão lembrados da prole de Caim? Até ferramentas foram elaboradas, engenharia. A arte de forja. O problema era a forja? Não.
as motivações. Então, esses homens se movem pelas próprias forças, se movem por motivações egoístas. Assim são todos os que empreendem em seus próprios negócios e não conhecem nem rendem glória devida ao Criador. Não, são os que glorificam como a fonte de todas as suas capacidades. Eles não glorificam a Deus como fonte, como aquele que abençoa, aquele que concede, aquele que sustém. Por isso, irmão, não me cabe na mente você falar, não, eu trabalho, tenho recursos, mas eu só posso ir na igreja uma vez. É mesmo, meu irmão? Acho que era necessário, então, Deus privar você de todas as coisas que Ele te dá, para que você aprenda primeiro a conhecê-lo. E depois que você conhecê-lo verdadeiramente, você render a glória devida a Ele. Porque não é o simples fato de vir à igreja também, mas é a motivação que você tem em estar na igreja. E é isso que eu quero sondar em você. Porque se você realmente tem uma motivação purificada pelo Espírito Santo, quantas vezes você quer estar na igreja? Qual é o esforço desprendido para isso? Para a adoração. Lembre-se, Caim foi aquele primeiro que instituiu a sua própria religião. Caim foi aquele que foi rejeitado por Deus e falou, então eu vou seguir meu caminho. Que ficou, abaixou seu semblante, ficou irado contra Deus, porque Deus não aceitou seu sacrifício. Mas por quê? Qual era a motivação de Caim? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora Abel, se pedisse para ele 10 sacrifícios, como que seriam os 10 sacrifícios? Da mesma forma. Por quê? Por causa da motivação. A motivação. E verso 4 e último. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque no céu. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui está tudo. O verso 4 deixa mais explícito, nítido, claro, qual é a motivação dessas pessoas. E que você deve perguntar se não é a sua. Quantas pessoas você conhece? Eu só vou ser feliz quando eu tiver meu sobrado, a minha casa, meu carro pago, minha faculdade feita, meu salário de 15 mil, acho que 15 mil é até pouco para alguns, né? Meus filhos na minha casa. Quando eu tiver todas essas coisas, aí eu considero que eu sou feliz. Está buscando suficiência, motivação em quê? Nos meios. Nas próprias coisas criadas. Então você está me dizendo que se você for um homem com um salário de R$1.000, se sua esposa morrer e não te der filhos, se você viver de aluguel o resto da sua vida, se você andar de ônibus na sua vida, você vai ser um homem infeliz? Sim. Sim. Por quê? Porque você não tem Deus. Você precisa de Deus. Vocês entendem? Aí você vai para Paulo na prisão. Por que ele estava feliz? Porque ele tinha Deus. E você? E se você não conseguir nada do que você almeja aí nos seus planos? Se você não conseguir nada do que você já planejou para si, com 20 anos eu vou estar assim, com 25 assim, com 30 assim, com 40 assim, né? Com 50 aposentado. E se nada acontecer dessa forma? Que tem grande chance de não acontecer. Aí você vai estar infeliz? Você vai estar frustrado? Acho que você encontrou o porquê. Acho que você pode olhar para o texto e enxergar o porquê. Porque esses planos aqui foram frustrados? Com certeza. Disseram mais, venham e edifiquemos para nós uma cidade. Uma vez que viram o domínio dessa tecnologia, tomaram uma segunda decisão. Já que agora eles tinham os tijolos, o material necessário, eles edificam uma cidade. Faltava a argamassa, naturalmente.
Mas aquela região era muito rica em betume, também conhecido como asfalto. Talvez a aderência, a viscosidade do betume era até melhor do que o próprio argamassa. Jogava, imagina fazer um reboco com betume, você taca e já gruda, né? E dá forma. Esses homens tinham tudo. Então agora temos pessoas, temos força, temos tudo. Não nos falta nada. Me estranha algumas lideranças aqui da nossa cidade, Mogi das Cruzes. Isso eu falo porque me falou, eu vi falar. Eu quero ser a maior igreja dessa cidade. Eu quero uma igreja com 3, 5 mil, 10 mil membros. E a construção, aí você vê lá, postaram até no Facebook tudo. A construção era quase um templo de Salomão. A única coisa que me vem à mente, qual é a motivação disso? Qual é a motivação de querer ter uma igreja, a maior igreja de Mogi das Cruzes? Qual que é a motivação de querer ter uma igreja com 5 mil membros? Qual que é a motivação de querer ter uma igreja com uma arquitetura fenomenal? Em si essas coisas não são pecado. Mas a motivação é. A motivação é. Por que não 500 igrejas pequenas, fiéis ao Evangelho e que busquem a glória de Deus? Qual que é a motivação de uma? Qual que é a motivação de outra? E você? Por que um carro do ano? Por que um emprego de 15 mil? Por que as grandes casas, grandes posições? Fama. Acho que você está buscando poder. Eu acho que você está buscando ser como Deus. Avalie, irmãos. Porque esse sermão, quando eu estava preparando, me fez avaliar isso. Me fez pensar. Por que eu fico achando que a minha vida está muito monótona aqui em casa? Por que eu estou ficando, está muito enfadonho para mim? Por quê? Eu tenho a resposta. Por que eu fico querendo, talvez, falar, não, preciso arrumar alguma coisa para fazer, porque eu fico aqui só preparando sermão, lendo? Por quê? Porque esse sentimento de autossuficiência está lá no coração e precisa ser morto. E eu preciso encontrar pleno contentamento naquilo que Deus me chamou para fazer. Estou dizendo que é fácil? Preciso de arrependimento para a minha vida. Arrependimento. E talvez o irmão também precise. Eles constroem uma cidade fortificada com uma imensa torre vigia. Porque é o que é dito, uma torre cujo cume toque no céu. Então, amados, a construção da cidade e da torre não são construções, empreendimentos separados. Não, é uma cidade e uma torre. Ou uma cidade, uma grande cidade com uma grande torre. Não é duas coisas. A torre não fica isolada no deserto, longe da cidade. No pensamento bíblico, cidade e torre estão juntos. E é incrível, né, que o homem fica vislumbrado realmente com essas coisas. Traz fama. Quando eu penso num prédio gigantesco, o que você pensa? Quem vem na sua mente aí? Dubai. Eu penso em Dubai. Cidade do ouro. A cidade que fizeram até filme Missão Impossível, naquele prédio gigantesco. Não sei, acho que é o maior do mundo aquele? Não sei, né? É o maior do mundo. E qual que é a imagem de Dubai que todas as pessoas no mundo têm? Fama. Poder. Esses grandes empreendimentos, era isso que a Babel queria. Essa fama, esse poder. E é isso que as pessoas gastam a sua vida inteira buscando. Fama e poder. Sendo como Deus. Justamente o pecado lá do Éden. Uma torre cujo cume toque no céu.
e provavelmente pensaram: o que nos impede de ficar aqui? Fazer uma grande cidade, ter este nome, esse prestígio. Nimrod está aqui conosco. Olha o tamanho de Nimrod. Olha o caçador, olha quem ele é. Olha a fama que ele já tem. Nimrod é nosso líder. Agora vamos fazer tudo em volta disto. E Deus? Nem pensava em Deus. Amados, certamente que um cume que toque no céu é uma força de expressão, tá? Não significa uma torre que vai até o céu. Até porque eles não tinham nem engenharia para isso, né? Uma torre que chega nas nuvens lá. Mas, irmãos, é uma força de expressão. Era algo alto, realmente. Eu tenho alguns dados arqueológicos aqui que eu trouxe para o sermão. Ou seja, é uma força de expressão para dizer que a torre deveria ser a mais alta possível, a ponto de se confundir com as nuvens ou de chegar tão alto que se pudesse ser vista por qualquer pessoa que adentrasse a planície. Chegou ali naquele lugar. Nossa! É isso que eles queriam. Impressionar. Eles queriam esse renome. E qual o mal por detrás disso? Repito, é errado construir um prédio alto? É errado construir uma cidade? Não. Pode ser que até agora não tenhamos percebido qual seria o mal nessas atitudes que eles tomaram. Afinal, Deus havia mandado que a humanidade se desenvolvesse, dominasse sobre... Lá não foi isso que Deus disse? Governe sobre toda a criatura. Governe. E qual o mal, então? Faz parte do domínio da natureza conhecer os materiais nela disponíveis, manipulá-los, transformá-los, usá-los para o bem. Então, qual o mal haveria de desenvolver uma tecnologia de fazer tijolos, betume, como argamassa, para construir uma cidade e uma torre? O problema, obviamente, não era esse, mas sim a intenção que estava por detrás, como disse aos irmãos, porque eles queriam parar ali, construir uma cidade, uma torre que chegasse aos céus. E isso, amados, é dado algumas razões para nós. A primeira, o texto já diz as razões. A primeira, por que se tornou pecado? Façamos um nome. Qual que é o nome que eles queriam que fosse conhecido? O de Deus? Ou o deles? O deles. E você? Você pretende que Cristo seja conhecido através da sua vida? O nome dele seja conhecido através... Ou o seu? O Flávio, o Maurício, o pastor André. Tem uns que viram até vereador, né? Vira até vereador. O Isael. O que você quer? Sabe o que João Batista falava? O que importa é que ele cresça. E nas minhas palavras, e eu suma. Você quer isso mesmo, meu irmão? Cristianismo é isso. Cristianismo é você ser vergonha para esse mundo. Sinônimo de cristianismo é você ser odiado por este mundo. E não benquisto. E não abraçado. Como Hebreus 11 diz, o mundo não era, esta terra, este mundo não era digno deles. O nosso prestígio, a nossa honra está no Senhor. Você entendeu isso, será? Com a sua vida. Você entendeu o que é cristianismo? Cristianismo não é Babel. Cristianismo não é Babel. Cristianismo é você morrer para si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Você entendeu isso? Não existem palavras filosóficas mais profundas do que esta de Cristo, que Babel não tem. Façamos-nos um nome, primeiro motivador deles. O nome que eles queriam, um nome para nós. Essa é a melhor tradução literal do hebraico. Vamos fazer um nome para nós. É isso que eles querem dizer. Ou seja, vamos adquirir um renome para nós. Para ficarmos conhecidos como aqueles que fizeram a grande cidade, a grande torre. Em outras palavras, vamos nos organizar aqui, estabelecer a nossa autoridade, vamos construir uma civilização baseada em nosso poder, em nosso domínio, com a melhor raça. Hitler, Putin, China. O que esses países querem? Poder. Poder e dominar. Renome. Por isso que entra em guerra uma com a outra.
Porque buscam poder. Você busca poder? Será que você não é um novo Hitler? Que absurdo, pastor! Nas motivações. Será que as motivações são diferentes da de Hitler? Talvez você não mate um monte de gente que nem Hitler matou. Mas talvez a sua motivação pode te levar lá. Antes ele do que eu. A nação, os homens, analisar o homem em todo o curso da história, sempre teve a mesma razão aqui. Babel, ela só foi se perpetuando de diversas formas, mas a motivação sempre foi a mesma. Poder, autossuficiência, ser como Deus, deixar Deus de lado. E o que mais, amados, deve nos incomodar é que crentes fazem isso. E é um terrível pecado. A segunda motivação, olha lá. Primeiro, então, façamos um nome para nós. Segunda, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Segunda motivação. A segunda, amados, é uma contradição direta com o que Deus havia dito aos filhos de Noé. Frutificai, multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Passando então o entendimento de que Deus queria dispersão. Que eles fossem realmente dispersos, povoassem toda a terra. Não só um local autossuficiente, autodependente. Mas eles dizem, em outras palavras, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra, vamos ficar aqui e fazer uma cidade com uma torre, vamos construir um império que seja um domínio humano, usando uma tecnologia nossa, uma ciência nossa que já dominamos. Olha só. E o homem, irmãos, tem uma capacidade intelectual. O homem fez o avião, irmãos. O homem, Deus dá uma capacidade para o homem, justamente porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus dotou o homem de capacidades. Eu estava, até mesmo estudando com a minha esposa essa questão de como que é a fertilização ali assistida. Irmãos, é uma tecnologia. E eles foram tão adiante que hoje eles têm útero artificial. Vocês já viram isso? Pesquise depois. Útero artificial. Colocam o embrião lá e desenvolve. O homem está sendo dotado cada vez mais de tecnologia. Mas utilizando isso para quê? Para afrontar a Deus. Para excluir Deus. Quantos cientistas aí são ateus? Por quê? Confiam nos próprios meios e nos próprios resultados. Seremos um único governo, eles queriam. Seremos uma única nação. Não soa familiar para você isso? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Muitas vezes ficamos assustados quando ouvimos notícias de hoje, mas sempre foi assim. Desde o jardim do Éden, quando o homem e a mulher quiseram ter conhecimento, ser semelhantes a Deus, definir seu próprio destino. O homem deseja poder, irmãos. O homem deseja levantar cidades. Essa é a jactância maligna que Tiago nos diz em Tiago 4, verso 14 a 16. Prestem atenção o que diz Tiago. E ele chama de jactância maligna. E veja se isso não está no seu coração. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Você acha que alguém em Babel pensou nisso aqui? Ou fizeram planos e mais planos? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Verso 15. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Se eles fizessem a pergunta, se o Senhor quiser, construiremos Babel. Se eles consultassem o Senhor, eles saberiam que não era da vontade de Deus aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aí eu pergunto, você tem feito isso? Se o Senhor quiser. E o último, olha a jactância maligna, 16. Agora, porém, vocês se vangloriam. Olha lá, jactância, orgulho de suas pretensões. Olha lá,
das suas pretensões, toda vanglória como essa, é o quê? Maligna. Se você tem planos próprios, para fins próprios, essa sua jactância é demoníaca. Essa sua jactância é maligna. Se você não visa a glória de Deus naquilo que você tem feito, a sua jactância é maligna. Você entendeu isso? A jactância desse povo aqui era o quê? Maligna. Maligna. E o que era essa torre, irmãos? Olha só, já caminhando para o final. É o que os arqueólogos, historiadores chamam de zigurate. Especialmente quanto à Torre de Babel, recebemos uma ajuda da parte da arqueologia. Escavações modernas na região da Babilônia, Mesopotâmia, como também escritos antigos, identificam a torre como um zigurate. E o que é o zigurate? O zigurate era uma torre grande e alta, em forma de pirâmide, tá? Construída em níveis. E tinha vários andares. Então começa com uma base ampla, gigantesca, e vem, né, reduzindo até chegar a um cume. Uma espécie de pirâmide. E elas tinham vários andares, e no último andar, era um santuário, um pequeno santuário. E havia também uma escadaria muito extensa pelos lados do zigurate, para que os homens subissem e se encontrassem com Deus. Por isso que Babel é chamada de o portal de Deus. Mas não significa que eles estão buscando o Deus Trino. O Deus é o Deus deles. Esses pecadores presunçosos, como Caim, temem a perda do lugar e sua alienação de Deus, e talvez entre si. E como ele, encontram a sua solução para o significado de uma cidade permanente que rivalize com Deus. Essa torre era um monumento com um propósito religioso. A torre não era só uma torre. A torre tinha um propósito religioso. Tanto que o último andar, segundo a arqueologia, era um santuário. A Torre de Babel é um símbolo da apostasia declarada. É a tentativa de tirar Deus do centro da vida e colocar no seu lugar outros deuses. Como dito, a palavra Babel significa portal de Deus, ou portal dos deuses. Contudo, o Senhor transformou num lugar de confusão e separação. Henry Morris, teólogo, diz que a identidade essencial de vários deuses e deuses da Roma, da Grécia, da Índia, do Egito e de outras nações, com o panteão original dos babilônios, está bem aqui estabelecido. Aqui é o berço de todas essas religiões. A Babilônia. Nimrod deificou a si mesmo depois como Deus-chefe. Merodach e Marduk da Babilônia se referem a Nimrod. Nimrod, ele se intitulou como Deus, um homem-deus. Olha só, que afronta ao Senhor. E somente essas fontes posteriores que falam da torre. A torre ainda existia na época dos persas, na época do rei Ciro. E Ciro não destruiu a torre, mas adorava a Marduk, Nimrod. As fontes dizem que ele mesmo pegou a mão de Marduk, cuja câmara nupcial estava no andar superior da torre. Muito provavelmente colocaram Nimrod nesse hangar superior aí como um deus, o seu corpo, tá? E a torre foi destruída finalmente pelo governo de Xerxes em 478 a.C., porque os persas que dominaram primeiramente quase toda aquela região ali. Alexandre o Grande veio depois, em 331 a.C., e só encontrou ruínas desta torre, porque ela foi totalmente destruída. A descrição da torre por Heródoto e fragmentos de texto em escrita permitem elaborar uma imagem precisa da torre do templo. A torre era um templo construído em terraços com 7 segmentos ampliados, e sua altura ali chega mais ou menos, segundo Heródoto, 91,5 metros de altura, tá? Isso sem considerar ali a área, né, das seções interiores. Então, amados, os templos aqui babilônicos eram dedicados a deuses.
E aqui nós temos a origem, então, das religiões pagãs. E quando o homem exclui Deus, ele não é que ele perde a necessidade de adorar algo, não. Ele cria o próprio Deus. As pessoas fazem isso com Cristo. As pessoas fazem isso com o próprio Deus no protestantismo. Porque cristianismo só existe um. É o puro verdadeiro. Com um Cristo só, um só Espírito. Mas as pessoas, quando não se veem enquadradas no que Deus realmente quer na sua palavra, o que ela faz? Cria o próprio Deus. Alguns acham que Deus é um guru, um mordomo. Quero uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Quero uma picanha. Uma picanha. Acha que Deus é isso. Ah, mas eu estou orando tanto, a ponto de, na oração, é um meio de graça, ela faz barganha com Deus. Mas eu tenho feito isso. Ou seja, quando Deus não dá o que ela pede, ela se rebela contra Deus. Quem fez isso? Caim. Caim fez isso. E aí ele foi? Ele deixou de ter a essência de querer adorar algum Deus? Não, ele criou a própria religião. Assim como todos esses aqui que estão inseridos em Babel. A aplicação do texto é justamente se a sua vida está nestes moldes de Babel, irmão. Nesses moldes de querer ter o seu próprio Cristo voltado para si mesmo, para que você seja atendido. A aplicação do texto é simples para nós. Porque se você reconhece o Evangelho pede para que nós não vivamos para nós mesmos. Esse é o Evangelho verdadeiro. Cruz é instrumento de morte. Cruz é instrumento de morte. Torre de Babel é significado do quê? De arrogância, prepotência, autossuficiência. Exclusão de Deus. Religião própria. Como que fica? Teologia da prosperidade. Doença? Não. Demônio. Pobreza? Não. Demônio. Se pobreza é sinônimo de demônio, né, para essas igrejas, para essa teologia aí, Paulo era o quê? Paulo era o maior demônio que existiu na... É incoerente. Essas religiões que pregam isso são religiões firmadas em si mesmas. Não conhecem a Cristo, irmãos. Não conhecem o cristianismo verdadeiro. Babel. Conclusão. O pecado deles, portanto, ao decidirem construir a cidade e a torre, foi que sua atitude era uma expressão de rebelião que eles tinham no coração contra o Deus verdadeiro. Era uma afirmação da autonomia humana que eles tinham no coração contra Deus, pois eles queriam chegar aos céus por seus próprios esforços e conhecimento, assumir o lugar de Deus, fixar o seu nome diante dos homens e garantir a sua imortalidade, formar uma grande cultura, uma civilização centrada no homem, com a ajuda da ciência, da tecnologia, desobedecer a ordem de Deus e se espalhar pela face da terra, não, mas se fixarem naquele local e preencher aquele local, criar aquele governo mundial, onde o homem fosse o seu próprio Deus. Esse é o pecado de Babel. Esse é o pecado que estava diretamente ligado à construção da cidade naquela torre. E quando nós lemos Tessalonicenses, que fala sobre a figura do anticristo mesmo, o indivíduo, nós vemos algo em comum com Babel. Que haverá essa unificação. E o centro vai ser o quê? Poder. E muitos serão enganados. Porque ele trará milagres, trará riquezas. E se você não conhece o Cristo verdadeiro, você estará bandeado para o lado dele. Se você não aprendeu que cristianismo é negar a si mesmo, você vai buscar se auto-atender e ser como Deus, e ele vai te oferecer isso. Que lado você está? Você está do lado de Babel ou do lado da cruz? Você vive para si mesmo
ou você vive para Cristo. Paulo dizia isso. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Que você pense nisso, avalie sua vida, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo para a vida e viva para Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar?